Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre toque agressivo, toque violento. Esse toque faz parte daqueles toques chamados de pensamentos repugnantes. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas hoje a gente vai aprofundar nesse vídeo sobre esses pensamentos com caráter mais violento. Então, neste caso, a gente vai ter pensamentos obsessivos, ou seja, você não escolhe pensar neles, que vão ser relacionados a ferir alguém, seja uma pessoa ou um animal. E pode ser sobre ferir nós mesmos também. Então aqui a gente pode ter exemplos como, de repente eu estou dirigindo e me vem o pensamento, nossa, e se eu jogar o carro ali na contramão e atropelar essas pessoas? Ou se eu subir na calçada? Ou de repente se eu atropelar esse animal? Ou de repente quando a gente está ali esperando o metrô, vem o pensamento como se a gente fosse ter um impulso de empurrar a pessoa ali do nosso lado para frente do metrô quando está chegando o metrô. Vem imagem de repente você jogando o teu filho da sacada, vem pensamentos, nossa, será que eu envenenei a comida do meu filho? Você pode ter imagem de você estar esfaqueando a sua mãe. Eu tinha uma paciente que ela tinha muitas imagens de estar esfaqueando a mãe. Eu tinha uma paciente, uma outra, que tinha pensamento de que ela ia violentar a filha dela. E ela sempre me perguntava, Leila, será que eu não sou psicopata? Ela se considerava psicopata por ter essas imagens de que ela ia violar a filha dela, de que ela ia maltratar a filha dela, de que ela ia matar a filha dela. Ela tinha muitos pensamentos sobre isso. A gente pode ter também pensamentos de que a gente vai dar um soco em alguém quando a gente está ali andando na rua, vem uma imagem, um pensamento de que se eu dar um soco nessa pessoa, se eu beliscar, se eu machucar essa pessoa, pode vir pensamentos, né, relacionados a você fazer algo para prejudicar alguém ou para embaraçar alguém, ou de repente você pode ter pensamentos de se ferir mesmo, seja por exemplo, vem uma imagem, um pensamento de que você vai engolir uma agulha, um prendedor, um parafuso, então os pensamentos nesse tipo de toque vão ser relacionados sempre a esse caráter mais violento, mais agressivo mesmo. E, diante disso, quais são as emoções que vêm? A pessoa fica feliz de pensar, nossa, vou esfaquear meu pai, vou esfaquear minha mãe? Não. A pessoa fica super alegre em pensar que vai empurrar a pessoa ali do lado no metrô? Não. Quando a pessoa pensa que ela vai dar um soco, que ela vai machucar, que ela vai arranhar, que ela vai ferir, que ela vai matar, nunca nesse tipo de toque, nunca. E olha que poucas coisas na vida a gente fala nunca, principalmente em psicologia. Mas não, nunca nesse caso você faria isso. Por quê? Porque você não está escolhendo pensar sobre isso. Mas Leila, se eu perder o controle? Não, você não vai perder o controle. Me prova alguém que teve toque, esse tipo de toque, e perdeu o controle. Me prova. O toque vai tentar o tempo todo dizer, mas e se for você, né? Eu sei, pelos meus pacientes, sempre eles ficam naquela, mas tá, e se acontecer comigo? E se for dessa vez? Tá, até agora não aconteceu, mas e se for dessa vez? Não. Essa é só a maneira com que o toque se reproduz dentro de você. Então, de novo, quais são as emoções que despertam em você ou no seu familiar quando você tem esse tipo de toque? Nunca é um tipo de sentimento de ai que delícia, vou fazer. Nunca é uma motivação. Sempre ao contrário, uma repugnância, uma repulsa, uma aversão, uma angústia, uma ansiedade. Ou seja, sempre que a pessoa pudesse escolher, se a pessoa, pudesse escolher, ela com certeza escolheria não pensar nessas coisas. Porque não é um tipo de pensamento que inclina a pessoa a fazer algo. São pensamentos que dão repulsa e a pessoa repudia, a pessoa não quer fazer. Só que a pessoa se sente muito mal porque afinal de contas esses pensamentos estão dentro da cabeça dela. Então é muito difícil ela acreditar em mim ou em algum outro profissional, porque ela diz, não, mas você não sabe, eu penso nessas coisas, são coisas horríveis. E eu sei que são coisas horríveis. Eu tinha uma paciente que tinha muitos pensamentos relacionados a agredir mesmo a filha dela, a matar a filha dela. Porém, ela nunca fez nada e ela não vai fazer. Então ela dizia, como eu já disse antes, que ela era psicopata. Eu li para ela todos os critérios que a gente utiliza dentro da psicopatologia para diagnosticar alguém como psicopata, que na verdade é o transtorno de personalidade antissocial. E não, vocês não se encaixam nesses critérios. Inclusive, um dos critérios que a gente utiliza para diagnosticar alguém com personalidade antissocial, que é o psicopata, é justamente um histórico de violências, de agressões, da pessoa ter agido muitas vezes rompendo a lei, ela não se importa em respeitar os limites dos outros, é uma pessoa que não consegue
consegue respeitar a autoridade, são pessoas que violam o direito das pessoas e não estão nem aí, estão um pouco se lixando se você vai se machucar, estão um pouco se lixando. Diferente de você que sofre com esses pensamentos, você realmente se importa, você realmente se sente mal, você se sente a pior pessoa do mundo por pensar nessas coisas. Muitos pacientes acham que são monstros, mas isso não torna vocês monstros, porque vocês não queriam estar pensando nisso, vocês não foi tido, né, um tipo de situação no qual levou vocês a pensarem nisso. Não, vocês simplesmente se pegaram com esse tipo de pensamento que viola inclusive os próprios valores de vocês. Ou seja, aqui a gente está dizendo que você não gostaria de estar pensando nisso. Então aqui eu estou dizendo que esses pensamentos eles vão contra os nossos valores. Então, você não é o tipo de pessoa agressiva, violenta, ainda que, mas eu já briguei uma vez com a minha filha. Mas não é a mesma coisa, não é disso que a gente está falando. Eu estou dizendo de pessoas que realmente não se importam em pisar nos outros, em menosprezar. E não é você não é assim. Você se sente mal só de pensar na possibilidade de fazer uma dessas coisas ruins, desses pensamentos que você tem na tua mente. Se não fosse assim, gente, se vocês fossem esses monstros, esses psicopatas que vocês acham, por que vocês estariam aqui perdendo o tempo de vocês assistindo esse vídeo? Na boa, de verdade. Vocês realmente acham que uma pessoa que é psicopata, uma pessoa que tem uma personalidade antissocial vai perder o tempo dela assistindo esse vídeo? De verdade? Não cai nessa. Não cai nesses pensamentos que estão tentando te colocar numa armadilha, porque é isso que o toque faz o tempo todo. Inclusive, como esses pensamentos despertam essas emoções muito angustiantes, né, muita repulsa, muita sensação de ansiedade mesmo, vocês acabam evitando. Vocês têm comportamentos de evitar, por exemplo, às vezes quando tá andando na rua, vê que tá vindo um pedestre, a pessoa evita de passar do lado, evita estar próximo de outras pessoas, evita estar às vezes próximo de alguma criança, de algum animalzinho, porque acha que vai violentar. A pessoa evita passar perto da gaveta de facas, de tesouras, de tudo aquilo que pode machucar alguém. Então, a gente percebe que esse tipo de toque causa muita evitação, porque a pessoa tem muito medo de ter do nada um impulso e cometer aquilo. Mas como eu já falei para vocês, vocês não vão cometer isso. Inclusive, um outro tipo de evitação é em relação a assistir filmes e séries, né? Tem vários pacientes que evitam assistir esse tipo de conteúdo, né? De filmes que tenham conteúdo mais violento, justamente porque tem medo, né? Disso alimentar as obsessões ou algo assim. Porque justamente a pessoa fica perturbada assistindo esse tipo de conteúdo. Um ponto importante aqui para eu esclarecer para vocês é que, assim, 90% das pessoas tem em algum momento da vida delas algum tipo de pensamento considerado impróprio, seja em relação à questão sexual, questão religiosa ou até mesmo aqui ao conteúdo violento. Então vem às vezes na cabeça de quem não tem toque, e olha que eu tô falando de 90% das pessoas, é muita gente, vem algum pensamento, uma imagem, mas a pessoa não dá muita bola para aquilo, entende que é só uma bobeira do pensamento, não dá bola, e aí a gente acaba não tendo essa coisa obsessiva que nem você que tem toque tem, que é essa coisa de ficar o tempo todo ali pensando e o pensamento não tem fim. E por que vocês acabam muitas vezes fazendo essas evitações que eu falei, ou até algumas compulsões mesmo, né? Principalmente compulsões relacionadas a buscar garantias de que vocês não feriram ninguém. Então tem um paciente que fica dando voltas na quadra para ver que não feriu ninguém, ou aqueles pacientes que ficam o tempo todo perguntando pro terapeuta ou pro familiar se eles não fizeram nada de errado mesmo, ou se realmente eles não vão agir de forma errada. Então, vocês normalmente acabam cedendo a esses pensamentos no sentido de que? Cedendo no sentido de ficar buscando essas garantias ou evitando, porque como eles vêm na cabeça de vocês, é difícil para vocês admitirem que algo tá na cabeça de vocês e que não é vocês. Vocês têm essa dificuldade. Mas sim, é super possível ter um pensamento e não necessariamente esse pensamento ser representação da realidade. Então, não é porque vocês têm um pensamento impróprio, repugnante, que isso significa que vocês vão cometer. Normalmente, o que os pacientes dizem? Eu tinha um paciente que normalmente dizia o quê? Que, já que eu tenho esses pensamentos, de repente eu tenho um lado obscuro. É a sombra da minha personalidade. Não, pera lá. O fato de você ter pensamentos intrusivos com conteúdo violento não é prova de que você tem um lado homicida, perverso, obscuro. Não é nada disso. Só prova para nós que você tem um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno mental que afeta o teu cérebro e faz você ter esse tipo de pensamentos. E você acaba dando muito valor a esses pensamentos. Então, quando você olha para aqueles pensamentos e você pensa, meu Deus, se eu tô pensando isso, então pode ser que eu faça.
Aí que tá o grande erro, porque você começa a dar valor para aquele pensamento como se ele realmente pudesse se concretizar, sendo que não, ele não vai se concretizar. E você acaba ignorando que as outras pessoas também têm esse tipo de pensamento, mas elas não dão muita bola. E você acha que eles são evidência de um lado obscuro da tua personalidade, como se você fosse realmente uma pessoa perversa, o psicopata, que nem eu falei. E não é bem assim. Isso não prova absolutamente nada, só prova pra nós mais uma vez que você sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Bom, já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez no meu canal. Bom, quanto mais esforço a gente faz para afastar um pensamento da nossa cabeça, com mais força ele vem. É o chamado efeito urso branco, é aquele exemplo. Olha, não pensa naqueles ursos grandes, peludos e brancos, tipo da Coca-Cola. Então não pensa. Não, eu tô falando que não é pra pensar. Por que você está pensando? Por que tá vindo essa imagem na tua cabeça? Tira essa imagem da cabeça. Eu falei que não pensa. Não adianta. Quanto mais eu falo, mais tá lá aquele urso da Coca-Cola na nossa cabeça. Então, quanto mais você se esforça ai meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar que eu vou esfaquear minha mãe, eu não posso pensar na imagem da pessoa, sei lá, sendo atropelada e sendo estraçalhada ali do ônibus. Quanto mais eu penso, eu não posso pensar nisso, com mais força vem na nossa cabeça. Então, vocês percebem que voluntariamente vocês tentam não pensar nessas coisas, vocês tentam se esforçar para evitar, para realmente não ter a mínima possibilidade daquilo acontecer. Então, aquilo que é voluntário, ou seja, que depende de vocês, do comportamento de vocês, vocês fazem, no sentido de não serem essas pessoas violentas e agressivas, né? E a gente sabe que socialmente, nossa, é colocado como, nossa, se você tiver pensamentos, né, seja na igreja, enfim, num contexto religioso, às vezes que, nossa, a gente não pode ter esses pensamentos, repreende esses pensamentos, não pode pensar neles. Claro, mas quando a gente está falando aqui nesse contexto, não são coisas que você escolhe pensar. Então, é muito importante que vocês não fiquem fazendo um esforço para não pensar, não pensar. Quanto mais vocês tentam não pensar, mais o pensamento vem. Mas Leila, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando nesses pensamentos horríveis? É primeiro a gente aceitar que eles estão lá na nossa cabeça. Aceitar não é gostar, tá? Então, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com vocês e tem uma barata aqui na minha frente. Só que vamos supor que eu preciso postar esse vídeo hoje. Eu não posso simplesmente parar. Ou se eu tô fazendo uma live, melhor ainda. Tem uma barata ali. O que eu vou fazer? Vou dar um grito aqui? Não posso. Eu vou aceitar que a barata tá lá. Claro que eu vou estar aqui falando com vocês, mas eu vou estar de olho. Aceitar não é gostar. Sei lá, odeio a barata. Eu vou gostar que ela tá aqui na minha frente me encarando? De jeito nenhum. Mas é aceitar, dar esse consentimento de que ela está aqui, que ela existe aqui, que não adianta eu ficar aqui gritando, porque ela não vai sumir. Então, eu vou estar aqui pensando, observando, e eu sei que a barata tá lá. Ah, mas e se ela me atacar? E se eu, sei lá, perder o controle aqui na frente de vocês? Não, isso não vai acontecer. Se de repente eu perceber que, sei lá, aí eu tô viajando aqui no exemplo, aí já não tem mais a ver com toque. Mas sim, se a barata viesse na minha direção, claro que eu poderia dar um aviso aqui, sair um pouco de cena, mas o que eu quero dizer? Eu aceitar que ela tá aqui é eu entender que, tipo, ela tá aqui, mas isso não significa que, eu vou gostar de ter uma barata. Isso é aceitar, não. Eu continuo não gostando, eu continuo tendo nojo, mas ela está aqui. E não adianta eu dizer que eu não posso pensar na barata. Ela está aqui. Agora, ter a barata aqui no ambiente significa que eu adoro baratas e que eu amo baratas? Eu não, que nojo, tenho nojo. Se eu pudesse eliminar as baratas do universo, eu eliminaria, sem dúvida nenhuma. Pior coisa é você tá ali no teu quarto e de repente surge uma barata. E se for voadora, Deus me livre, pior ainda. Não tem nada a ver, gente, mas tem a ver. Vamos pensar assim. Ter a barata aqui não significa que eu goste dela, mas eu aceito que ela tá aqui. Da mesma forma, ter esses pensamentos repugnantes na tua cabeça não significa que você gosta deles, mas eu aceito que eles estão lá. E a partir do momento que eu aceito, eu começo a parar de ficar amedrontado, assustado, apavorado, eu acho que é uma palavra melhor. Porque eu acho que eles representam algo. Não, eles não representam absolutamente nada. Então, a partir do momento que vocês vão aceitando que ele tá lá, parar de lutar com eles, gradualmente parar de evitar essas situações. Então eu tinha uma paciente que sempre evitava crianças e aí com a terapia ela parou de evitar. Ela começou a frequentar mais lugares que tinha crianças e ela viu que ela não fazia nada de errado. Vinham os pensamentos, mas ela não deixava esses pensamentos controlarem o comportamento dela. O que é isso? Tipo, controlar é deixar ela ir embora. Não, ela não ia. Vinham os pensamentos, ela ficava incomodada, mas ela percebia que ela não fazia de nada. Só a ansiedade dela subia e nada acontecia. Porque não, vocês não vão perder esse controle.
Então, é importante vocês olharem para os valores de vocês, para a história de vida de vocês. O que é olhar para os valores? Poxa, se eu sou uma pessoa de maneira geral do bem, né? Eu acho que ninguém de nós é perfeito, então a gente erra mesmo. Mas se de maneira geral eu sou uma pessoa bacana, empática, gentil, uma pessoa que se preocupa com os outros, como assim eu vou ser essa pessoa que do nada quer esfaquear as pessoas, que quer envenenar minha filha, quer derrubar a pessoa ali no metrô, quer chutar a grávida? Não, você não é essa pessoa. Ainda que às vezes você pode ter cometido algum erro na tua vida que nunca cometeu, eu já cometi vários, isso não significa que vocês são pessoas ruins. E você estar tendo esses pensamentos, pense muito nessa analogia da barata. Foi um exemplo aleatório que veio aí na minha cabeça, mas que realmente eu acho que faz bastante sentido. Não é porque tem uma barata no meu ambiente que eu gosto de barata. Pelo contrário, me apavora. Mas não vou perder mais o controle por conta dela. Vou continuar aqui minha live. Vou continuar essa live. Vamos supor que fosse uma live. Como? Se ela não estivesse aqui, eu sei que ela tá aqui, mas ela não vai mais controlar a minha vida, ela não vai mais fazer eu cancelar a live, eu fingir que acabou a luz e nunca mais voltar. Não, eu vou continuar porque eu sei que ela só é uma coisa repugnante que tá aqui, mas ela não diz nada e absolutamente nada sobre mim. E quanto menos atenção eu dou para ela, menos ela vai controlar a minha vida. Quanto mais eu entendo que na minha história de vida eu não tenho esse histórico de violar, de punir as pessoas, de maltratar as pessoas, de maltratar os animais, quanto mais eu entendo que eu não tenho isso, quanto mais eu vou entendendo que, opa, isso é algo externo a mim, é algo ego-distônico, está em dissonância, digamos assim, com quem eu sou. Então vai contra quem eu sou. Quanto mais eu faço isso, mais eu entendo que é do meu transtorno e não sou eu. E agora eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para ajudar vocês a questionar esse tipo de pensamento. Primeira, o fato de eu pensar em algo significa necessariamente que eu vou cometer? Eu posso estar ali com muita raiva do meu marido, de verdade, não como um pensamento obsessivo. Posso estar com raiva de verdade dele. E eu pensar, nossa, queria dar um soco nele, que raiva que eu tenho dele. Eu pensar nisso não significa que eu vou levantar e dar um soco. Posso levantar e dar um soco? Posso. No caso ali, eu tô com raiva e não é porque eu pensei que necessariamente eu vou fazer isso. Ou com criança, é mais fácil, né? Quantas vezes a gente não tem vontade de desganar a criança? Mas porque a gente pensa necessariamente significa que a gente esganou? Não, obviamente que não. Então, ainda que eu tivesse raiva, isso não significaria que eu cometi. No caso de vocês, melhor ainda, vocês estão num cenário melhor ainda, porque vocês nem raiva sentem. O que vocês sentem é essa angústia, essa repulsa, essa coisa ruim, então, essa coisa ruim em relação ao pensamento. Então isso prova para nós o quanto que esse pensamento não tem a ver com vocês. Outra coisa, então outra pergunta, o meu histórico mostra que eu sou essa pessoa molestadora, violadora, abusadora, agressiva, ou o meu histórico não mostra nada disso e na verdade tudo isso é só reflexo do meu transtorno que é o TOC. Outra pergunta, eu sou o tipo de pessoa que não pode vir um pensamento na minha cabeça que eu vou lá já e ajo? Ou não? Será que a gente tem um mínimo de autocontrole? Eu consigo controlar todos os pensamentos que vêm na minha cabeça? Eu sou psicóloga e posso te dizer com certeza que eu não consigo, não sei você, eu tenho certeza que eu não consigo controlar todos os pensamentos que vêm na minha cabeça, que se dirá você. Então, a gente não tem controle sobre os pensamentos que vêm na nossa cabeça, então é essa pergunta que você vai se fazer. Será que eu consigo controlar todos os pensamentos? Não, não consegue. Se eu não consigo controlar todos os pensamentos, eu posso ser punido e maltratado e chicoteado do jeito que eu tô me chicoteando por pensamentos que eu nem sequer escolho ter? Eu posso? Outra coisa, pensar em algo é tão grave quanto cometer algo. Então, se eu penso que eu vou, eu vou esganar minha filha, eu penso isso. É a mesma coisa que uma pessoa que vai e efetivamente mata a filha? É a mesma coisa? O fato de alguém pensar tem o mesmo peso de praticar? Não, não tem. Se você respondeu que sim, cuidado, porque não tem. Até porque, de novo, vocês não escolhem pensar nisso. E para finalizar, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lembre muito dos sentimentos que vêm logo após esses pensamentos, imagens, lembranças. São sentimentos desagradáveis, isso mostra que estão em desacordo com o que você é, então você não gosta de pensar isso, é que nem a baratinha dá nojo de pensar isso, dá repulsa, assusta vocês. E a outra coisa é esse histórico, vocês são essas pessoas extremamente violentas, que têm esse histórico de violência muito grande, tem uma ficha gigantesca, ou não, não tem nada a ver com isso, é só o TOC tentando colocar vocês contra vocês mesmos. Vocês sabem, esse transtorno faz vocês terem exatamente esse tipo de pensamento. Então, por gentileza, faça esse esforço de não focar em controlar o pensamento. Não é aí o nosso trabalho. A gente não vai tentar ficar controlando o que a gente pensa, a gente não consegue. Eles simplesmente pipocam na nossa cabeça. A gente não vai controlar o pensamento, a gente vai focar em não fazer as compulsões. Então, se a minha compulsão diz que eu tenho que ficar 10 vezes fazendo tal coisa para eu não envenenar minha filha,
Então eu vou parar de fazer essas compulsões, eu vou reduzir as minhas compulsões, eu vou parar de fazer as evitações, eu vou me expor, eu vou enfrentar aquelas situações que eu tô evitando. Esse é o caminho. Bom, pessoal, é isso, me prolonguei demais. Era pra ser um vídeo super curto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se esse vídeo fez sentido pra vocês, gostaria muito de saber. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!